Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, o livro das Revelações, capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Esta é a segunda carta enviada à segunda igreja da Ásia Menor, a igreja por nome de Esmirna. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estão para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos já há alguns domingos, pelo menos 2 domingos, estudando acerca dessas igrejas da Ásia, e estamos, irmãos, aprendendo que cada uma dessas igrejas representa uma etapa da história da igreja, representa um momento que a igreja atravessou na história de toda a igreja, e também representa características de cada um de nós como igreja individualmente que somos. Sendo assim, nós falamos da igreja de Éfeso, que é a igreja tida como a igreja do primeiro amor, é a igreja que se despertou para as primeiras obras, e o que ela faz, irmãos, ela faz com vontade de agradar a Deus. Porém, nós vamos ver que em cada etapa da igreja nós atravessamos momentos diferentes, e esses momentos diferentes despertam características diferentes em cada um de nós. A igreja de Esmirna é a igreja aprovada. Você percebe que em todas as cartas, em todas as 7 cartas, existe da parte de Deus alguns alertas, alguns elogios, mas também existem algumas repreensões, coisas contrárias que estão acontecendo dentro das igrejas e que Deus chama a atenção para um conserto. A igreja de Esmirna não tem repreensão da parte de Deus. A igreja de Esmirna, ela recebe os elogios e ela recebe, irmãos, uma palavra de consolo e de ânimo para o seu coração. Por quê? Porque a igreja de Esmirna está numa das maiores regiões da Ásia Menor, é uma igreja populosa, é uma igreja onde está numa cidade, irmãos, que ela é habitada pela sua grande maioria de judeus estes que em partes se converteram ao cristianismo, mas em parte ainda professavam o judaísmo. Estes judeus, eles tinham de Roma um privilégio. Roma deixou, porque muitos desses judeus se tornaram cidadãos romanos. Você se lembra de Paulo? Paulo tinha cidadania romana, mas era judeu por nascimento. E muitos judeus que existiam na cidade de Esmirna eram judeus legítimos, mas receberam o direito de cidadão de Roma também. E como cidadão romano, eles gozavam de alguns privilégios, de alguma liberdade. Dentre estas liberdades que os judeus ali gozavam, eles tinham o privilégio de adorar a Deus sem a interferência de Roma. Só que, por outro lado, naquele mesmo ano, pela década de 70, 80 depois de Cristo, nós vamos perceber que a igreja vai tomando o corpo como cristão, porém lá onde ela está habitando, lá onde a igreja foi levantada, existem, irmãos, uma série de adversários
que se levantam contra a igreja. Como disse o apóstolo Paulo, uma grande porta se nos abriu, mas com ela são muitos os adversários. A mesma coisa vivemos no dia de hoje. Deus tem aberto uma grande porta para a igreja, mas nós não podemos nos esquecer que junto com esta porta que está aberta para cada um de nós, a quantidade dos adversários que lutam contra a nossa vida, para que a gente não passe por esta porta, é muito grande. Aqui na carta de Esmina não é diferente. A história vai dizer que lá pelo ano 80 depois de Cristo, os Césares, todos os imperadores romanos, levantaram um desejo de serem adorados como deuses. Eles erguem um templo na cidade de Esmina. Esse templo é um templo de adoração romana, aonde com o passar dos anos eles começam a adorar o próprio César como Deus, como se o César fosse uma divindade, meio homem e meio Deus. A igreja de Esmina, ela resiste a isso. A igreja de Esmina, ela bate o pé firme, ela diz: nós adoramos a Deus, a Jesus Cristo ressurreto, aquele que vive até os dias de hoje. E quando ela se posiciona desta maneira, ela começa a sofrer uma grande perseguição por parte dos romanos, mas também por parte dos judeus. Por isso a Bíblia diz que aos judeus que se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Por que ela está dizendo isso? Porque os judeus que ali agora eram também cidadãos romanos e tinham direito de exercer culto a Deus, eles olham para os cristãos, e os romanos têm os cristãos como uma seita judaica. A impressão que os romanos têm é que os cristãos é uma continuidade do judaísmo, quando na verdade não é. Então o que os judeus fazem? Os judeus levantam, irmãos, falsos testemunhos contra a igreja de Cristo e começam a perseguir os cristãos, ao ponto de muitas vezes os cristãos serem levados para serem queimados em praça pública, e quem está ordenando estas coisas são os próprios judeus. Pior, por que Jesus fala aqui na carta que estes judeus são falsos judeus e se tornaram sinagoga de Satanás? Porque o judeu guarda a lei, e guardando a lei, ele guarda também o sábado. E guardando o sábado, eles, quando iam perseguir os judeus e queimar esses judeus em praça, muitas vezes eles faziam isso nos dias de sábado, para iluminar as ruas da cidade. Então perceba que o judeu abria mão da lei para judiar dos cristãos. E o que era isso aos olhos de Cristo? Isso era uma sinagoga de Satanás, era uma igreja do diabo que tinha se levantado ali. Haja vista o templo de adoração para homens, ele está dizendo assim: eu conheço as tuas tribulações, eu sou conhecedor da sua aflição. E quem está dizendo isso não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo ressurreto. Por que ele faz questão de dizer: eu sou o primeiro e o último, o que morreu, mas reviveu? Existia também na cidade de Esmina uma divindade grega chamada Dionísio. Essa divindade grega chamada Dionísio, também conhecida por Baco, era o deus do vinho. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Esse deus do vinho era a representação da alegria, da festa, de todas as coisas que podiam ser boas. Ele é que trazia a produção das lavouras, principalmente da vinha, mas ele também era um deus de confusão. Ele é um deus que traz no meio do povo muitas vezes guerra, intriga, porque onde há vinho, irmãos, também há confusão, diz a palavra de Deus. E este Dionísio, segundo a crença daquele povo que ali habitava, diziam que este Dionísio, ele havia morrido por algum motivo, e depois ele ressurgiu em alguns lugares, e de vez em quando ele aparecia. Cristo então se revela na carta a Esmina, dizendo o seguinte: eu sou o primeiro e o último, quer dizer, o único Deus verdadeiro.
Sou eu que fui morto verdadeiramente na cruz, mas revivi, estou vivo no meio de vocês. Dionísio não tem poder de nada entre vocês, louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Cristo que está se manifestando aqui, ele já está derrubando por terra os mitos dos falsos deuses que naquela cidade está. Ele está se colocando como aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda reverência, de toda honra, de toda glória. É ele que está se manifestando à igreja, e ele está dizendo assim: e eu que estou na condição do Cristo citado, estou dizendo a vós, eu conheço as vossas tribulações, eu sei da perseguição que vocês estão vivendo. Eu acho interessante que nós louvamos aqui o hino de número 18, e lá diz assim, que Deus, irmãos, há de suprir as nossas necessidades, que a sua glória há de nos consolar. No hino 25 nós louvamos que este Jesus, ele é bom, e ele é bom mesmo. Nós louvamos no hino 187, que por mais que a dor possa nos alcançar, nós queremos estar perto de ti, ó Senhor. Então nós queremos adorar a Deus, não só pelo que ele pode fazer conosco, mas por aquilo que ele é para cada um de nós. Louvado seja o nome santo de Jesus. Observe então, irmãos, que se nós olharmos que cada igreja dessa representa uma etapa que a igreja atravessa na sua vida, perceba que quando estamos no primeiro amor, tudo é maravilha, tudo é flores, nós não vemos problema em nada. Mas a carta a Esmirna revela uma igreja perseguida, revela uma igreja sofredora, revela uma igreja que está passando, irmãos, por um momento tão grande de tribulação, que ela está afligida, ela está angustiada, ela está, irmãos, com o coração dorido, ela está quebrantada pelo sofrimento. E Jesus está dizendo assim: eu não estou alheio ao sofrimento de vocês, eu tenho conhecido as vossas tribulações. Louvado seja o nome santo de Jesus. O que me faz entender do lado de cá, que aquele que uma vez entregou a sua vida a Cristo Jesus, não goza de privilégios, de não passar por tribulações. Quem uma vez entregou a vida e serve a Deus com fidelidade, não tenha no seu pensamento ou no seu coração que Deus vai te livrar de todo e qualquer tipo de problema, porque não vai. Todos nós, irmãos, que uma vez entregamos a vida a Jesus, passamos pelos mesmos problemas que todo ímpio passa também. A chuva que Deus manda para abençoar a horta do ímpio é a mesma chuva que cai sobre a nossa horta, mas o mesmo sol que queima a plantação do ímpio é o sol que queima a nossa plantação também. Isto é, se o ímpio fica desempregado, o crente também fica. Se a enfermidade vai na casa do ímpio, na casa do crente uma hora chega também. A morte visita o ímpio, mas também visita o crente. E o que nós precisamos é estar firmados na palavra daquele que é o primeiro e o último, que morreu, mas vive está no nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para nós fica uma viva esperança, é que independente de qual seja a etapa da vida que eu como cristão estou passando na presença de Deus, certo é que Deus não está alheio às minhas agruras, aos meus sofrimentos, às minhas dores, às minhas aflições. Deus é conhecedor de todo o mal que tem abatido a minha vida. Se ele é conhecedor e ele não está alheio, certamente, irmãos, no momento certo, ele há de se levantar na nossa causa. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, ele diz lá no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, no versículo 12, que todo aquele que quiser viver piamente ou piedosamente na presença de Cristo Jesus, sofrerá grande perseguição. Então entenda uma coisa, irmãos, só pelo fato de você ser crente, você já tem que ter a consciência de que a sua vida é um alvo de perseguição. O próprio Cristo diz: eles vos odiarão, porque primeiro odiaram a mim. Eles te perseguirão, porque primeiro perseguiram a mim. Ora, o seu servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles perseguiram o nosso Senhor, também perseguirão os seus servos.
É isso que Jesus estava dizendo. Porém ele disse assim: não tema ou não atemorize, não se aflija o vosso coração, crede em Deus, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Sabe onde está a nossa vitória? Está na vitória de Cristo sobre o mundo. Ele já venceu o mundo por nós e nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isto é, somos triunfantes em Cristo, porque nem a luta, irmãos, que nós vamos passar, mesmo que a gente muitas vezes no caminho possa cair, a vitória já está garantida. O Senhor venceu por nós. Então observe que esta é uma igreja que não é qualquer igreja. Ela é uma igreja sofredora, ela é uma igreja perseguida, ela é uma igreja que está passando por um momento dificílimo de tribulações inúmeras. Por que ela está passando por tantas tribulações? Observe bem uma coisa: quando a igreja está estabelecida em Esmirna, e lá tem um templo de adoração aos Césares, os falsos judeus se levantam e incitam os pagãos a perseguir a igreja, dizendo: esses daí, eles estão adorando outros deuses, mas a César eles não se dobram. Quer dizer, os judeus também não se dobravam, porém eles estavam incitando as pessoas a perseguirem a igreja, dizendo: a igreja não se rende a Roma, a igreja está se levantando contra o templo dos Césares, eles não creem em Dionísio, eles não estão nem aí para as divindades de vocês. E aquele povo da cidade de Esmirna começa a perseguir a igreja de uma forma ferrenha, começa, irmãos, a queimar as plantações, começa a derrubar as casas, começa a matar os irmãos. Isto é uma perseguição, uma tribulação muito grande. Por outro lado, dentro dos particulares, quando algum cristão precisava de emprego, ele saía na cidade, ia bater na empresa que tivesse na cidade, ou ia pedir para trabalhar na lavoura de alguém. Quando o camarada dizia assim: você é cristão? Sou. Para você não tem emprego. Ele voltava para trás. Haja vista que a igreja vai dizer: conheço a tua tribulação, Cristo está dizendo, a tua pobreza. A pobreza aqui se traduz por torreia. Torreia é miserabilidade. Sabe o que é miserabilidade? É pessoas que não têm nem o que comer. A igreja estava numa situação, irmãos, de miséria. Uma igreja perseguida, uma igreja afligida, uma igreja que estava, irmãos, sob constantes ameaças de morte, e não tinha nem com o que comer, mas servia a Deus com fidelidade. O que mostra para nós que ao primeiro amor tudo é maravilhas, mas que na caminhada com Cristo situações adversas vão se levantar contra a nossa vida. Para quê? Para que se prove o nosso coração na presença de Deus, para que eu mesmo entenda se eu não fui motivado por uma emoção, ou se eu sirvo a Deus mesmo por sinceridade e fidelidade da minha alma. Se eu estou aqui nesta casa porque eu fui empolgado por alguém que me incentivou, ou se realmente eu decidi servir a Deus, custe o que custar. Como disse Paulo, eu não estou só disposto a viver pelo Evangelho, mas eu também estou disposto a morrer por ele. Louvado seja o nome santo de Jesus. Os que entregam a sua vida para Cristo Jesus, ele não espera viver uma vida com Cristo, ele está pronto também a padecer e morrer por amor a este Deus que ele professa. Então esta é a grande diferença de uma igreja que passa pelo primeiro amor, mas está consolidada na presença de Deus. Não importa as dificuldades, não importam as barreiras, não importam os percalços do caminho, o certo é, o seu coração está firmado na palavra de Deus, e é sobre esta palavra que permanece firmada a sua vida. A gente olha para o texto e a gente percebe então uma igreja que está perseguida, uma igreja que está praticamente passando fome, literalmente miseráveis. E aí eu pergunto aos irmãos: aonde entra a teologia da prosperidade aqui? Quando eu vejo estas igrejas pregando que nós podemos enriquecer, que se você vier para a igreja a sua vida financeira tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: muito cuidado,
com as falsas propostas que muita igreja tem dado aos seus membros. Observe bem uma coisa: quando Deus olhou para Abraão, Ele prometeu as bênçãos da terra. Ele deu de tudo para Abraão. Abraão enriqueceu muito, foi o homem mais rico da sua época. Abraão andou, irmãos, por toda a terra. Ele tinha, irmãos, dinheiro e condições de comprar muitas coisas. Até o sobrinho que ele levou com ele enriqueceu junto com ele, ao ponto de dizer assim: olha, agora nós temos que se separar, porque você já é um pastor, tem muitas ovelhas e já estamos brigando entre nós. Não é lícito isso. Vai para o teu caminho, eu vou para o meu. Escolhe a direita, eu vou para a esquerda. E para onde você for, eu vou para o lado contrário. Amigos somos, irmãos somos, e permaneceremos assim. Quando ele faz assim, significa que Deus não só abençoou a vida de Abraão, mas tornou ele um abençoador. Ser abençoador é diferente de ser abençoado, porque quando você se torna abençoador, aonde você coloca as suas mãos, prospera. Você pode estar atravessando o pior deserto da vida, você tem certeza de que onde você chegar e colocar a planta dos teus pés, Deus vai fazer prosperar o teu trabalho. Isto é bênção de Deus para a nossa vida. Porém, irmãos, isso não tem a ver com riqueza e nem com acúmulo de bens. Perceba que Abraão andou toda a sua vida e a única promessa que ele guardou de Deus era de um filho. Eu pergunto aos irmãos: quais foram as terras que Abraão comprou? Quantas terras ele tinha? Qual foi a cidade que ele fundou? Quantos camelos, quantos bens ele adquiriu e negociou com isso? Nós não sabemos. O único registro que tem de uma compra de terra de Abraão é o terreno de Macpela, onde ele enterrou a esposa dele. Ele só comprou, irmãos, um lugar para enterrar a esposa. E terra aqui ele não comprou nenhuma, e não teve parada em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus era que o povo da sua descendência desceria ao Egito e de lá subiria para Canaã. Então ele não se prendeu a promessas desta terra. Coisas que nós cristãos estamos muitas vezes querendo fazer. Nós estamos querendo as promessas de Deus para Israel, quando as promessas de Deus hoje é para a igreja. As promessas de Deus para Israel são bênçãos desta terra. A promessa de Deus para Israel é riqueza, ouro, prata, prosperidade, financeiramente falando, muita coisa. Mas a promessa de Deus para a igreja são falar em línguas estranhas, revelações do céu, sonhos espirituais, profecias, palavra de Deus, presença do Espírito Santo. Estas são as promessas de Deus para a igreja. Mas tem muito crente equivocado querendo viver as bênçãos de Israel ao invés de viver as bênçãos de Deus. E perceba uma coisa: essas igrejas que você vê na televisão, na grande maioria das vezes, o que eles pregam? Velho Testamento. Eles só falam de Velho Testamento. Por quê? Porque lá estão promessas relacionadas às bênçãos. Porque aquelas promessas relacionadas a bênçãos materiais estão relacionadas para Israel. Israel é um povo próspero, é um povo rico. Mas e a igreja? A igreja não precisa de dinheiro. A igreja precisa de salvação. O que a igreja precisa é de um coração que ajunte tesouros no céu e não na terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Os irmãos estão percebendo a diferença? Observe que Esmirna então está passando por um processo, irmãos, de ser esmagada. Ela está sendo, irmãos, sucumbida debaixo de uma perseguição, de uma tribulação tamanha. Nem emprego ela consegue, ela não tem de onde tirar o próprio sustento. E Jesus está dizendo assim: filhos, eu estou vendo a vossa tribulação, mas eu olho para a carta que foi escrita a Esmirna e eu não encontro em nenhum lugar dizendo assim: mas tenho contra vós. Deus não tem nada contra esta igreja que está sofrendo. Quer dizer, não há nada de errado no sofrimento que o crente passa. Você que entrou aqui hoje sofrendo por alguma coisa e se perguntando a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa? Deixa eu te dar uma boa notícia: você não fez nada, e é aprazível ao coração de Deus o sofrimento do justo. Quando você sofre, mas glorifica a Deus, o nome do Senhor é engrandecido na sua vida, e o Senhor certamente há de prover para você a sua necessidade. Então existe para mim, na carta de Esmirna e para a igreja, um consolo de Deus.
Ele conhece as nossas tribulações, as nossas perseguições. E ele diz o seguinte: você é pobre. Isso lá para a igreja de Esmirna. Vocês são pobres, isto é, vocês são miseráveis, não está tendo nem o que comer. Mas tem uma coisa: eu digo que vocês são ricos. Por que isso? Porque tem um evangelista do passado, Lewis, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele diz uma coisa interessante: que quando tudo vai bem na nossa vida, quando nós estamos nadando em prosperidade, Deus sussurra aos nossos ouvidos. É como que eu ouvisse Deus assim, meio que falando no pé do meu ouvido assim. Quando eu estou, irmãos, passando por algum problema, alguma luta, eu estou insistindo com a batalha da vida, Deus fala ao meu consciente. É como se eu ouvisse a voz de Deus falando no meu coração. Mas quando a gente está, irmão, mergulhado em tribulação, aflição, angústia, é como que Deus viesse e gritasse para a minha alma. O que ele quer dizer com isso? É que quando nós estamos passando por mais sofrimentos, é que muito mais a nossa alma está aberta a receber de Deus. Quanto mais angústia nós passamos, muito mais corremos para os pés do Senhor para orar. É quando os problemas se instauram na nossa vida, a gente diz assim: eu não vejo solução, eu não tenho saída. Para onde nós vamos? Para o pastor da igreja? Não, nós vamos para os pés do Senhor, colocamos sobre os seus pés as nossas ansiedades, e Ele tem cuidado de nós, é Ele quem traz a providência. Então, no meio do seu sofrimento, glorifique a Deus, porque talvez o teu sofrimento seja o caminho que Deus criou para te aproximar da presença de Deus e levar Deus até a presença do teu coração. Observa que Esmirna então está no meio de um problema tão grande, e todo mundo olha para ela e diz assim: isso aí é uma igreja pobre, isso é uma igreja miserável, isso é uma igreja que logo se acaba. E Deus está dizendo assim: não, porque aos olhos de todos vocês são pobres, mas aos meus olhos vocês são ricos espiritualmente falando. Porque quanto mais vocês desceram no sentido material da vida, muito mais vocês subiram no sentido espiritual da vida. Quanto mais nós abrimos mão daquilo que o mundo pode nos dar, muito mais receberemos de Deus daquilo que é espiritual. Eu olho para a igreja de Esmirna e eu estou vendo um Cristo que vem com uma palavra de consolo para esta igreja. Só que perceba uma coisa: quando você está em grande aflição, quando você está passando por problemas difíceis, o que é que você quer ouvir de Deus? Olha, o seu problema acabou, estende a tua mão aí e receba a vitória, não é isso? Ah, Deus colocou uma chave aí, vai abrir a porta. Olha como Deus já está trabalhando, Deus vai livrar você. E não é assim que a gente quer? O que a gente mais quer é que o problema desapareça. Aí vem Jesus e dá duas palavras futuras para esta igreja. Ele diz assim: eu conheço a vossa tribulação, eu sei das suas perseguições, eu entendo que vocês são pobres, mas eu vejo vocês como ricos. Mas tem uma coisa, vai acontecer ainda duas coisas com vocês: muitos de vocês vão ser lançados em prisões. Que boa notícia para consolar o coração, né? Quer dizer, o camarada já está no meio de uma tribulação tremenda, aí diz assim: ainda vocês vão ser presos. E a segunda notícia, Jesus? A segunda notícia é que alguns de vocês serão mortos. Ora, como é que consola alguém dizendo isso? Então perceba, irmãos, que servir a Deus não é, irmãos, estar isento de problemas. Que Deus não vai aliviar a nossa carga, irmãos, e aquilo que for necessário passarmos, nós vamos passar e ninguém vai passar por nós. Os problemas que estão para eu viver, eu vou viver. Não é o Manuel que vai viver por mim, não é a Kézia que vai viver por mim, não é a irmã Maria, não é ninguém. O que eu tenho que passar, eu vou passar. Jesus não vai, irmãos, tirar de nós, muitas vezes, o sofrimento que bate na nossa porta. O apóstolo Paulo disse assim: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, parece que um demônio vem e esbofeteia o meu rosto 3 vezes por dia. Eu não aguento mais esse sofrimento, Senhor. Tira esse espinho de mim, esse negócio me incomoda demais. Aí Jesus vem com uma resposta para ele, diz assim: Paulo, não vou tirar espinho nenhum, o espinho vai permanecer aí. Mas Senhor, esse negócio dói demais. Ele diz assim: a minha graça te basta. Aí Paulo depois
percebe que aquele sofrimento que ele tinha e era constante, não sei se uma enfermidade, leva-nos a crer que era uma enfermidade nos seus olhos, porque depois ele começa a escrever cartas com letras muito grandes e alguém passa a escrever por ele. Imagine, irmãos, um apóstolo que está escrevendo doutrinas e ensinamentos para a igreja começar a ficar cego. Isso é um espinho muito grande, irmão. Isso é um sofrimento muito grande. Ele está dizendo: tira isso de mim, Senhor. Eu já curei pessoas que estavam mortas e fiz ressuscitar, e eu mesmo estou ficando cego e não curo. Já pensou, irmão? Ele diz assim: tira isso de mim, Senhor. O Senhor falou: não, a minha graça te basta. Não é contraditório? Um apóstolo que cura, que salva, que traz vida para quem está morto, de repente está vivenciando um problema na própria vida, ele ora e nada acontece. Por que isso? Porque depois, orando a Deus, ele foi entender que aquele espinho foi colocado na carne dele, para que ele não ficasse soberbo pela excelência das revelações que ele recebia de Deus. Você vai ver depois, ele escreve assim: eu não sei se eu conheci um homem, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi levado lá no terceiro céu, e lá ele andou nas ruas de ouro, ele viu coisas que ao homem nem é lícito falar. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem experimentou todas estas coisas. E quem era este homem? Era ele mesmo. E ele disse assim: para que eu não ficasse soberbo e cheio de si, porque Deus está me mostrando coisas grandes, ele deixou eu doente, para que eu me lembrasse que eu sou homem ainda, para que eu não perdesse a minha razão de que eu sou cristão, dependente de Deus, e que a enfermidade pode sim acometer a minha vida. Olhando para o texto, o que Jesus está falando para Esmirna é mais ou menos a mesma coisa. Esmirna, eu conheço o teu sofrimento, a tua tribulação, a perseguição que você passa. Você é pobre mesmo, mas ainda tem mais. Vem mais coisa por aí. Alguns de vocês serão presos. Irmãos, por que eles seriam presos? Porque eles estavam se levantando contra os Césares. Eles mandariam prender. E naquele tempo, não era como hoje, que se fazia um julgamento justo. Quando o soldado prendia, levava com a acusação do que estava sendo feito, e depois no outro dia, muitas vezes já era executado e morto. E Jesus está falando assim: muitos de vocês vão ser presos, e muitos de vocês vão morrer. E tem mais: vocês ainda vão passar mais uma tribulação além de tudo o que vocês estão passando. Ou seja, os problemas ainda vão se intensificar antes de melhorar. O que eu fico pensando, irmãos, e já vivi isso muitas vezes, eu olho às vezes para a situação da minha vida, eu digo assim: Senhor, quanto problema, quanta coisa acontecendo, Senhor, é uma coisa atrás da outra. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, aí vem outra paulada, e quando eu penso que eu vou me levantar, parece que eu estou caindo de novo em uma outra cilada, e é um tombo atrás do outro. Eu digo assim: meu Deus, é tão difícil. E a gente fica nesse sentimento. Eu não sei se você sente assim também. Você sente assim ou é só eu? Os irmãos sentem isso? Amém? Muitas são as vezes. Parece que a gente... E aí quem olha dali para cá diz assim: esses irmãos do púlpito aí, a benção a vida deles, só passa a benção, eles só cantam vitória. Ih, irmão, você não sabe de nada. Nós passamos cada luta, irmão, cada problema terrível. Tem hora que a gente, irmão, sangra na alma e grita por Deus, e sabe aquele negócio de às vezes entrar aqui, e aí a gente sorri para os irmãos e traz uma bênção para os irmãos, como Paulo estava dizendo: eu estou curando meio mundo, mas eu mesmo não estou sendo curado. E assim acontece com a nossa vida. A gente traz uma palavra, alguém recebe uma grande bênção aí, e a gente diz assim: quando vai chegar a minha? E Deus fala assim: no teu tempo as coisas virão e acontecerão. E assim é para a tua vida também, muitas vezes. Olhando para a igreja de Esmirna, a gente percebe que esta igreja era uma igreja que seria ainda alguns presos, e outros passariam por uma grande tribulação, para que eles fossem tentados. Tentados ao quê? A desistir da jornada, a parar da caminhada, abrir mão de Jesus. Os problemas que abatem a nossa vida, irmãos, quando Deus permite, é para provar o nosso coração, fortalecer a nossa vida, criar, irmãos, corpo na presença de Deus. Mas o diabo se aproveita e tenta a nossa vida também, tentando fazer o quê? Vou desanimar ele, vou dizer para ele que ele não vai conseguir passar por esta prova, ele não vai resistir. Eu vou colocar no coração dele de desistir, eu vou pôr na mente dele que é melhor ele sair fora do meio desse povo do que ficar aí que não está recebendo bênção nenhuma. Quantos crentes não caem nessa cilada do diabo? De dizer assim: quando eu não era crente,
olha pastor, sabe, a minha vida era uma benção, quando eu não era crente eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquele outro, depois que eu me converti parece que tudo mudou, parece que está uma luta tremenda. Isso é uma mentira de Satanás para o seu coração, irmão. Pensa bem como era a sua vida antes de servir a Deus. Hoje você tem a alegria do Espírito, o gozo da sua alma, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Que dinheiro que compra isso? Você pode abrir a boca e dizer: eu sou um crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida, o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Deus está, irmãos, nos dando coisas inefáveis. É Deus que faz isso com a sua igreja. Agora, a boa notícia é que Jesus não omitiu nada do que a igreja ia passar. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus ungidos, aos seus queridos. Olha que privilégio que nós temos. Nós podemos vivenciar coisas ruins, porém, irmãos, nós não somos pegos de surpresa. Em tudo o que está acontecendo, é como que Deus antecipasse o nosso coração e nos preparasse para aquilo. E aí Jesus vem e diz assim: qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus olha para eles e diz assim: esta tribulação que vocês vão passar vai durar 10 dias. 10 dias. Eu entendo que 10 dias é o prazo que Deus dá, porque a Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos provados além do que podemos suportar. Deus não vai nos dar uma prova. Se você entrou aqui hoje dizendo assim: pastor, eu não aguento mais, para mim já deu, vou parar por aqui. Você não vai parar, porque o Espírito Santo de Deus vai te tomar pelas mãos, ele vai te fortalecer, ele vai te robustecer na presença de Deus, e ele vai te encorajar, e você vai caminhar mais um pouco. Quando eu olho, irmãos, estes homens que correm na maratona, você percebe esses camaradas da maratona, todo final de ano tem. Você vê lá, o camarada corre lá 40 quilômetros, aí ele vem a prova inteira correndo, numa pegada só. Quando chega naquela subida da Brigadeiro Luiz Antônio, aquilo ali é um pico, e eles começam a subir, daqui a pouco a marcha vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e quando você vê, eles estão quase andando, mas eles continuam. E quando você pensa que ele já está, irmão, destruído, entregando os pontos, ele entra na reta da Paulista, né? Quando ele entra na reta da Paulista, ele vê aquela faixa lá, onde os vencedores vão cruzar. Rapaz, eu não sei o que acontece, mas dá uma explosão dentro do camarada, já viu isso? Ele está ali, não está só o bagaço, está arrastando as pernas, mas quando ele vê a faixa, ele dispara e vai embora, atravessa aquela faixa, leva no peito, depois ele despenca lá e desmaia, cai lá, mas até ele chegar lá, irmão, ele deu um gás total. O que é isso? O nosso corpo físico, ele tem reservas de energia de pelo menos 30%. Quando você está fadigado dizendo assim: eu não aguento mais, na verdade você ainda tem 30% de energia, sua bateria ainda aguenta mais um pouco. E o que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o Deus que renova as forças do cansado, sou eu que dou força ao que está abatido, renovo como águia e faço voar nas alturas. É o Deus que nós servimos, que dá força àquele que espera no Senhor. Nós somos renovados por Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. E essa tribulação que talvez você chegou aqui hoje passando na sua vida, deixa eu lhe dizer uma boa notícia: ela tem um tempo para acabar. Ela começou, eu não sei quando, mas certamente Deus está para pôr um fim nesse seu sofrimento. E se você glorificar a Deus e crer na palavra que está sendo lançada sobre você agora, Deus pode mudar o quadro da sua vida. Deus pode pôr um fim nesse sofrimento. Tem um prazo para acabar essa luta que você está atravessando. Eu creio nessa palavra que eu estou pregando. E aí ele diz assim, ou a igreja talvez se perguntou: Senhor, mas peraí, nós já estamos passando uma luta tão grande, agora o Senhor vem e fala que algum de nós vai morrer, que vamos ser presos, que vai morrer. Que coisa terrível. Aí Jesus vem com a palavra de consolo, é a seguinte: não desfaleçam diante deles, ainda que vocês possam morrer, não temam o que eles podem fazer contra vocês, porque o dano da segunda morte vocês não sofrerão. Olha que coisa gloriosa. É como mais ou menos está escrito lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28:
Quando Jesus está orientando os discípulos, eles estão temendo, porque Roma já estava perseguindo no tempo de Jesus. Quando alguém chega e diz assim: Jesus, o Herodes diz que vai te prender, que vai te matar. Jesus olha para ele e diz assim: vai lá e responde para aquela raposa que eu prego hoje, eu falo do amor de Deus amanhã, eu curo depois de amanhã, e importa que um profeta morra só lá dentro de Jerusalém. Eu não tenho medo dele. Isso é o que nosso Jesus tem. O meu Pai trabalha e eu trabalho também até agora. Então, quando nós olhamos, Jesus está falando aqui para a igreja de Esmirna: vocês não tenham medo, porque ainda que alguém morra, vocês não voltem atrás, não ceda à tentação de desistir de Deus, não ceda à tentação de dizer assim: eu não quero mais servir a Jesus, não aguento mais. Isso é uma prova, irmãos, que você vai passar, e ao passar você vai glorificar o nome do Senhor. Quando a gente olha para isso, a gente vai lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, você vai encontrar ali algumas coisas interessantes. Paulo está dizendo assim: ainda que o meu homem exterior ele se corrompa por completo, eu posso me acabar, alguém pode me chicotear, estourar a minha carne, eu posso ficar, irmãos, numa situação terrível. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, este se renovará dia após dia. Aí ele diz assim: sabe por quê? Porque Deus me fez entender que a minha leve e momentânea tribulação, a luta que eu estou passando, é leve e é momentânea. É leve por quê? Porque nenhum de nós, que pior que estejamos sofrendo aqui hoje, nós não sofremos ainda até o sangue. Você já sofreu até o sangue? Alguém já lhe arrancou as unhas e enfiou espetos de bambu? Alguém já arrancou a sola do seu pé e fez você caminhar sobre gilete? Muitos dos nossos irmãos cristãos do passado passaram por isso. As nossas lutas são leves e são momentâneas. Isso vai passar logo. E ele diz assim: a luta que você passa é leve e momentânea, e não há de se comparar com o peso da glória que a nós há de ser revelada. Deus está preparando uma glória muito mais excelente. Ainda que o inimigo trame contra a minha vida e possa até me fazer mal ou tirar a minha vida, eu não vou temer, porque como disse o autor de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, não temas o que possa te fazer o homem, porque o homem nada mais pode fazer do que apenas matar o corpo, mas tema antes, pois, a Deus, porque Deus sim pode matar o corpo e também lançar a alma e o corpo no inferno. Então o que o homem pode nos fazer? Nada, só pode machucar o corpo, mas e a nossa alma? Está guardada em Deus. Esta é a esperança da igreja. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos preparados não só para viver, mas também para morrer com Cristo Jesus. Olhando para a igreja, nós terminamos aqui. Ele diz assim: sede fiel até a morte. Por quê? Porque sendo fiel até a morte, Jesus te garante uma coisa: você não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? O dano da primeira morte é a morte física que todos nós passamos. Ninguém aqui vai escapar da sepultura se Jesus não vier antes. Enquanto Jesus não arrebata a igreja, todos nós aqui, irmãos, estamos numa fila. É como se tivesse um número na cabeça da gente, mas ninguém sabe qual é. Uma hora Jesus chama o número tal lá, aí vai o pastor Ronaldo. Aí vocês só vão lá e fazem uma oração, enterram e vem outro lugar. Todos nós passamos por isso. Todos nós vamos vivenciar esta morte deste corpo físico. É a primeira morte, é o primeiro dano. Porém, o segundo dano é o inferno. Não é só a sepultura, é o Geena, lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem fiéis até a morte a este Deus não sofrerão o dano do inferno, não serão lançados no Geena. Ou seja, a tua alma e a tua vida está guardada em Deus. Esta é a grande questão de servir a Deus. Por que nós estamos aqui nesta noite? É porque Deus pode abrir uma grande porta e me enriquecer? É porque Deus pode me dar uma casa melhor do que a que eu tenho? É porque no final do ano o meu propósito é trocar de carro? Não, eu estou aqui, irmãos, porque eu sei que qualquer hora dessas o Senhor vai raiar nas nuvens do céu, vai chamar uma igreja lavada e remida no seu sangue, e nós subiremos, irmãos, para a glória eterna junto com Cristo Jesus. Então a minha
esperança, e a esperança da igreja deve ser uma só: subir ao céu. E o resto? O resto o Senhor vai acrescentar. Quando? Quando o reino de Deus for uma prioridade no seu coração. Aquele que vencer a morte aqui, vence a morte lá no mundo espiritual. Esse tal não sofre o dano do inferno e receberá das mãos de Cristo Jesus a coroa da vida. Sabe o que acontecia lá também na cidade de Esmirna? Paulo chegou a mencionar isso, que aqueles que correm as maratonas, correm por uma coroa, por lauréis, né? Aquele lourozinho que os Césares colocavam na orelha de alguém como uma grande honra. Todo mundo que corria nesses Jogos Olímpicos ganhava uma premiação, mas lá Paulo diz que só eram coroados os que chegavam em primeiro lugar. Mas aqui não, todos os que chegam no final desta corrida, desta carreira que foi proposta por Deus, serão coroados com a coroa da vida. Não é a coroa que Dionísio ou Baco trazia lá para dar a alguém que estava um ano servindo a ele, mas é uma coroa, irmãos, inacessível. É uma coroa, irmãos, incorruptível. É uma coroa, irmãos, que ladrão não rouba, pirata não mina, traça não corrói, não enferruja. É uma coroa que nos garante vida eterna com Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Meus irmãos, eu convido os irmãos para nós nos colocarmos de pés. Nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir a Deus que nos dê graça para vencer as nossas dificuldades, para vencer as nossas lutas, as nossas barreiras. Certamente você que entrou aqui hoje passando por problemas, não desanime. Tenha certeza que esse negócio começou algum dia, mas ele vai terminar. Deus vai lhe dar vitória. E se Deus não lhe der vitória tão já, Deus vai lhe dar força e vigor para você atravessar por esta luta. Você pode dizer assim: eu estou sentindo falta de algumas coisas, pastor. O nosso Deus é Deus de providência, e enquanto a providência não chega, você vai adorando a Deus, porque a fidelidade de Deus não falha com a sua igreja. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, e na sua presença, Senhor, nós queremos agradecê-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, Senhor amado e santo, por tudo quanto o Senhor fez, ó Deus, no culto desta noite no meio do seu povo. Nós te louvamos pela sua palavra, porque entendemos, ó Deus, que ser cristão não é gozar de privilégios, não é ser livrado, Senhor, de temores ou de lutas, mas é de ser, sim, Senhor, consolado no meio da nossa tribulação e fortalecido no meio das nossas batalhas. Tu és o Deus que vem em socorro da sua igreja e em tempo oportuno abre as portas, Senhor, abundantemente sobre a vida dos teus servos. Assim, meu Deus amado e querido, eu te peço por cada vida que adentrou aqui nesta noite, leva-nos debaixo das suas mãos santas e poderosas, nos livra, nos guarda e nos abençoa, nos dá uma noite de paz e tranquilidade. Nós assim te agradecemos em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo.